O planeta Terra é um sistema que recebe energia quase exclusivamente do Sol. Dessa energia, recebida sob a forma de radiação, cerca de 50% é absorvida pela superfície da Terra, cerca de 20% é absorvida pela sua atmosfera e cerca de 30% é refletida para o espaço. Qual é a relação entre a potência da radiação absorvida pelo planeta Terra e a potência da radiação emitida pelo planeta Terra para o espaço? Antes de respondermos a esta questão, vamos fazer umas revisões onde vamos ter a oportunidade de fazer o balanço energético do planeta Terra, onde vamos fazer uma revisão sobre a constante solar, sobre o conceito de albedo e ainda sobre o efeito estufa. Voltaremos para dar resposta a esta questão. Vamos fazer o balanço energético da Terra e, consequentemente, determinar qual a temperatura média do nosso planeta. Temos aqui esta imagem, representa um feixe de raios paralelos, de raios luminosos, ou seja, energia eletromagnética na região do visível proveniente do Sol. Atendendo à distância que o Sol se encontra da Terra, podemos considerar que estes raios luminosos, a esta distância, são paralelos entre si, e porque a Terra está localizada no espaço, há uma determinada quantidade de radiação que não passa para além da Terra. Essa quantidade de radiação estará assim a ser bloqueada por um círculo de área πr ao quadrado. Repare que se, por exemplo, imaginasse aqui a Terra seccionada aqui entre um polo norte e o polo sul, e se a rodássemos, a Terra iria aparecer este círculo. Portanto, compreende-se facilmente que esta área será a área que vai, sobre a qual, aliás, vai incidir a referida radiação. Para prosseguirmos, vamos fazer uma revisão sobre os conceitos de constante solar e de albedo. Vamos falar sobre a constante solar. Começamos por esclarecer o desenho, o esquema. Aqui temos o Sol, representado o Sol, aqui a Terra, como é evidente, e este círculo maior, que acaba por ser uma esfera, representa a parte mais externa da atmosfera, que se considera, segundo a comunidade científica, que estará a uma altitude aproximada de 8.000 km. Temos aqui também o raio da Terra, o raio médio da Terra, 6.400 km. Atenção que esta imagem, isto não está à escala. Como sabemos, a distância a que o Sol se encontra da Terra, em termos proporcionais a esta imagem, é muito maior. No entanto, há aqui um conceito importante, é que nesta região nós poderemos considerar que ela recebe um feixe de raios paralelos, aqui simbolizado por esta região retangular. Queremos saber qual é a energia que incide em cada segundo num metro quadrado a esta distância, ou esta altitude, esta distância da superfície da Terra. E o valor que a comunidade científica internacional aceita é que cada metro quadrado, a esta altitude, portanto uma altitude média de 8.000 km, recebe em cada segundo 1.367 joules. Repare-se que o watt é joule por segundo, portanto serão 1.367 joules por segundo em cada metro quadrado. Se quiser uma analogia, tendendo a que isto é mais ou menos a potência, 1.367 watts, é muito próximo da potência de um secador de cabelo, pois ficará com a ideia de que cada metro quadrado, a altitude de 8.000 km, e nesta zona, nesta região, portanto entre o Sol e a Terra, recebe em cada segundo 1.367 joules. Portanto, é este valor da constante solar que nós vamos utilizar em algumas partes deste curso. Vamos falar sobre o conceito de albedo. Todos sabemos que os corpos, quando sobre eles incide radiação eletromagnética, podem absorver completamente essa radiação eletromagnética ou podem refletir parcialmente ou refletir essa radiação eletromagnética. Por exemplo, no caso de um espelho,
essa reflexão é uma reflexão ordenada. Mas, por exemplo, se for uma folha de papel, essa reflexão já é uma reflexão desorganizada. Claro que cada raio luminoso continua a respeitar as leis da reflexão, mas enquanto que aqui, no caso de uma superfície espelhada, todos os raios luminosos que incidem paralelamente abandonam a superfície espelhada paralelamente, aqui se tivermos raios luminosos a incidir sobre a superfície rugosa, não polida, não espelhada, os raios luminosos vão ser refletidos, cada um respeitando as leis da reflexão, mas de forma desorganizada. Esta reflexão é dita de reflexão difusa e é esta que está relacionada com a definição de albedo. Ou seja, as substâncias recebem uma determinada quantidade de luz proveniente, por exemplo, do Sol e vão refletir difusamente, é importante este pormenor, vão refletir difusamente parte dessa energia. O quociente entre a energia refletida difusamente e a energia incidente, em percentagem, se quisermos, chama-se albedo. O albedo provém de uma palavra latina que era albedus, que quer dizer esbranquiçado. Se lermos aqui a definição, ela contém basicamente aquilo que foi dito. Vamos então ver aqui esta superfície aqui. Temos aqui uma montanha, temos aqui neve e o albedo deste material está compreendido entre 80% a 95%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que das 100 partes de radiação que incidiram na neve daquela montanha, 80% a 95% são refletidas difusamente. E isto é uma coisa interessante, porque a questão que podíamos colocar é, então, mas está aqui neve, está a incidir o Sol aqui, porque é que esta neve não funde? E a resposta está exatamente porque a neve tem um albedo muito grande, ou seja, a quantidade de energia que é refletida difusamente é grande, ficando retida uma pequena percentagem e que não dá para haver uma fusão visível da neve permanente, da neve que se depositou nesta montanha, ou noutra, obviamente. Temos agora uma outra superfície aqui, que é, por exemplo, a relva. A relva tem um albedo entre 25% a 30%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que das 100 partes de energia eletromagnética que incide nesta relva, 25 a 30 partes destas 100 dessa energia é difundida, é refletida por difusão. E o que nós verificamos é que, comparado com a desta montanha, com a da neve, a relva tem um albedo mais pequeno, muito mais pequeno. Mas temos aqui, por exemplo, Alcatrão. Alcatrão com um albedo muito pequeno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quase toda a radiação eletromagnética que incide sobre o Alcatrão não é refletida, só uma pequena percentagem que é refletida por difusão. Nós temos, nos dias de verão, um fenómeno interessante. Costumamos dizer, está tanto calor, calor entre aspas, está a uma temperatura elevada, que até o Alcatrão está a derreter, mas se usarmos um termo mais de acordo com as ciências, que até o Alcatrão está a fundir. Porquê? Porque a quantidade de energia que o Alcatrão absorve é muito grande, dado que tem um albedo muito pequeno. Nós aqui temos mais uma paisagem relacionada com um campo de cultivo, onde o albedo está mais ou menos parecido com aqui o da relva. Esta fotografia pretende representar, esta imagem pretende representar parte da superfície lunar. E o que é que nós verificamos? Verificamos que tem um albedo muito pequeno, 6 a 8%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que praticamente quase toda a energia que incide no planeta, aliás, na Lua, neste caso, é absorvida. Só 6 a 8% é que é refletida difusamente. Os cientistas fizeram as contas e então o albedo médio da Terra é de 30%, ou seja, de 100 unidades de energia eletromagnética que incidam no planeta de uma forma geral,
podemos afirmar que 30% dessa energia é refletida difusamente e, portanto, ficam retidas unicamente 70%. A questão do albedo é muito importante na análise das alterações climatéricas, porque neste caso, por exemplo, da Lua, a maior parte da energia fica retida, porque a energia que é emitida e, portanto, difusamente está entre 6% a 8%. As superfícies negras tendem a ter um albedo muito baixo. De maneira que, imagina que isto aqui era uma floresta verde, cheia com árvores. Tem um albedo entre 25% a 30%. Se por acaso houver aqui um incêndio florestal, neste caso na relva não, mas vamos admitir que isto era uma floresta, teria a mesma coloração, teria praticamente o mesmo albedo. Se houver aqui um incêndio, de um albedo de 25% a 30%, passamos para um albedo muito próximo do alcatrão. O que quer dizer que estamos a contribuir para que muito pouca energia seja refletida, ou seja, menos do que se fosse verde. Ora, se é menos refletida difusamente energia por causa de termos queimado isto e disto ter ficado com uma cor acastanhada, nós estamos indiretamente, ou diretamente até, a contribuir para um aquecimento global. E aqui também, se olharmos para o problema que está a acontecer nas zonas mais a norte ou mais a sul do planeta, nós estamos a assistir à fusão de grandes glaciares. Quer dizer que se este material esbranquiçado, quanto mais desaparecer e mostrar este material acastanhado, o albedo vai diminuir. Ou seja, cada vez mais energia proveniente do Sol se ficará retida pelo planeta e, portanto, isto contribuirá para o aumento para aquilo que se designa por aquecimento global. Depois de termos feito uma revisão sobre os conceitos de constante solar e de albedo, estamos em condições de prosseguir no balanço energético da Terra. A potência absorvida, claro que é igual à potência incidente, portanto, πr ao quadrado, vezes a constante solar. Repare-se, a constante solar é uma potência por unidade de área. Portanto, se multiplicamos pela área total, vamos ficar com a potência absorvida, que é, portanto, a potência bloqueada por este círculo, menos, claro, a potência que não é absorvida e, portanto, não é absorvida devido a quê? Devido a alguma da energia ser refletida por difusão. Ou seja, nós vamos ter que subtrair a esta potência total esta fração da potência, portanto, porque está aqui afetada pelo albedo. Repare-se que o albedo, se fosse 1, isto daria 0. Isto queria dizer o quê? Queria dizer que não havia potência absorvida nenhuma. Aquilo que incidia neste círculo era novamente refletido por difusão para o espaço. Mas, como sabemos, o albedo médio da Terra até a volta de 0,3. Este S0 é a constante solar, como se sabe é 1367 watts por metro quadrado e, portanto, o albedo. Ou seja, a potência absorvida é igual à potência incidente neste círculo menos a potência que foi refletida por difusão, devido ao albedo. O facto de alguma energia ter sido absorvida pelo planeta vai fazer com que ele se encontre a uma determinada temperatura, ou vai também fazer com que ele se encontre a uma determinada temperatura, e como sabemos, qualquer corpo que se encontre a uma determinada temperatura emite radiação. E no caso da Terra, devido à temperatura média que ela está, a radiação que vai ser emitida é na região do infravermelho. Portanto, vamos calcular a potência emitida. Como sabemos, através da lei de Stefan-Boltzmann, a potência será E sigma T à quarta vezes a área. Agora, a potência emitida é multiplicar por 4πr ao quadrado. Aliás, a intensidade é multiplicar por 4πr ao quadrado. Porquê? Porque a Terra emite em todas as direções. E, como sabemos, ela é aproximadamente esférica e a área da superfície de uma calote de uma esfera, aliás, é 4πr ao quadrado. Portanto, temos aqui a intensidade a multiplicar pela área e, portanto, temos a potência emitida. Vamos então continuar a fazer o nosso balanço.
Ora, isto é a potência absorvida, primeiro membro, está ali. Já afetada, portanto, a potência absorvida é a potência que incide neste círculo, subtraída da potência que é refletida devido ao albedo. Portanto, é isto que está aqui, ou seja, o que fica na Terra é esta diferença. E claro que se a Terra se mantém mais ou menos a mesma temperatura, mantém uma temperatura constante, nós podemos igualar à energia que é emitida, a potência, aliás, que é emitida, que está aqui assinalada por esta expressão. Vamos proceder a simplificações. Os πr ao quadrado, podemos dividir tudo por πr ao quadrado, e ficamos só com S0 menos A S0 igual a sigma T à quarta vezes 4. Vamos resolver em ordem até à quarta, substituindo aqui pelos valores que são mundialmente aceites, nós encontraríamos para a superfície do planeta 255 Kelvin, ou seja, menos 18 graus Celsius. E que não é de facto a temperatura média do nosso planeta, como todos sabemos. Mas, feito o balanço energético, contando unicamente com o albedo, seria esta a temperatura que deveríamos ter. No entanto, não nos podemos esquecer que temos ainda o efeito estufa. Há energia, como se sabe, que é emitida pela Terra e volta a ser reenviada para a Terra através da desexcitação das moléculas que constituem os gases de efeito estufa. E, portanto, vamos ter que falar um pouco sobre isso para fazermos o respectivo acerto. Portanto, vamos falar sobre efeito estufa, voltaremos para terminar o problema do balanço energético da Terra. Vamos falar um pouco sobre o efeito estufa. Temos aqui a Terra, a atmosfera terrestre e aqui algumas das moléculas dos gases que constituem a atmosfera terrestre, nomeadamente na troposfera. Os gases que temos aqui representados são H2O, água, portanto, CO2, dióxido de carbono, CH4, metano, ozono, O3, N2O, óxido nitroso e os CFCs, ou os clorofluorocarbonetos. Portanto, eles estão disseminados na atmosfera. O que é que se passa com o efeito estufa? Em que consiste o efeito estufa? Como sabemos, a Terra recebe numa das suas partes, permanentemente virada para o Sol, recebe energia proveniente do Sol. Essa energia é a radiação eletromagnética, a maioria na zona do visível. Essa radiação eletromagnética visível atravessa praticamente sem sofrer absorção a atmosfera terrestre. É alguma parte refletida pelas nuvens, mas a maior parte atinge a superfície do planeta. Ao atingir a superfície do planeta, vai-lhe provocar aumento de temperatura. E a Terra, estando a uma temperatura, como qualquer outro corpo, vai emitir radiação. Atenção, vai emitir radiação, é a radiação emitida que vamos falar, mas na região do espectro eletromagnético correspondente à radiação infravermelha. Repare-se, recebe radiação na zona do espectro eletromagnético, na zona visível, mas depois emite na zona do infravermelho. Aliás, se nós olharmos aqui para este gráfico, que traduz a radiância em função do comprimento de onda, aqui está em nanómetros, nós verificamos que, por exemplo, se estivesse a 37 graus Celsius, o máximo da radiação emitida seria aqui à volta de 10.000 nanómetros. Portanto, zona do infravermelho, comprimentos de onda próximos ou relacionados com o infravermelho, assim como que se estivesse a 100 graus Celsius. E o que é que acontece então a esta radiação infravermelha? Esta radiação infravermelha, se a atmosfera fosse completamente transparente, iria novamente para o espaço. O problema é que há algumas moléculas que interatuam com este tipo de radiação, com a radiação infravermelha. E o que é que pode acontecer? Por exemplo, esta molécula de dióxido de carbono, depois de ter absorvido energia da radiação infravermelha,
volta a emiti-la e volta a emiti-la para a Terra. Claro que outras emitirão para o espaço, mas algumas vão emiti-las novamente para a Terra, ou seja, voltará a ser reemitida. Quais as consequências disso? As consequências disso é que a temperatura do planeta é um pouco mais alta do que aquela que seria se não houvesse efeito estufa. E o facto de haver efeito estufa faz com que as condições de vida na Terra sejam aquelas que nós conhecemos. Então, mas o problema, não existe problema relacionado com o efeito estufa? O efeito estufa, ao fim e ao cabo, é benéfico? Sim, o efeito estufa é benéfico. Porém, devido à industrialização e ao desenvolvimento tecnológico, estamos a desequilibrar a concentração destas moléculas na atmosfera. Cada vez estamos a emitir mais CO2, CH4, CFCs, ozono, por exemplo. Então, e em que é que isso é prejudicial? É prejudicial porque, aumentando o número, a concentração de moléculas de efeito estufa, isso vai fazer com que mais radiação infravermelha seja reemitida para a Terra. E isso vai ter como consequência um aumento da temperatura do planeta. Como sabemos, será prejudicial. E hoje em dia as comunidades científicas debatem-se com este problema, criando assembleias a nível nacional, como por exemplo o Protocolo de Quioto, a nível internacional, aliás, como o Protocolo de Quioto, onde os agentes políticos decidem ou não tentar resolver este problema. Neste momento há uma grande sensibilidade para a sua resolução, porque se continuarmos a este ritmo a enviar gases de efeito estufa, o aquecimento global vai ser mesmo um dado adquirido e com consequências que não poderemos de modo nenhum prever. Repare-se que se a temperatura do planeta aumentar e aumentar significativamente, vai haver desequilíbrio, vão haver mais fusões de calotes polares, dos gelos polares, enfim, vai haver a taxa de evaporação dos oceanos vai aumentar e, portanto, haverá com certeza desequilíbrios que não nos serão benéficos. Portanto, a ideia fundamental que aqui fica é que, devido ao efeito estufa, a Terra, de facto, tem uma temperatura ligeiramente superior, ligeiramente, em termos relativos, àquela que não teria, se por acaso, aquela que teria, aliás, se não houvesse gases de efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural. O que não é natural é nós estarmos a aumentar a concentração de gases de efeito estufa, que como consequência tem o aumento da temperatura do planeta. Compreendendo agora que temos que entrar também com o efeito estufa, facilmente admitimos então que a temperatura média do planeta não seja 255 Kelvin, mas 288 Kelvins, ou seja, 15 graus Celsius. Atenção que a introdução do efeito estufa foi pelo facto da Terra ter este efeito estufa que a temperatura é de 15 graus Celsius e que torna a vida no nosso planeta possível, tal como a conhecemos. Portanto, através destes cálculos muito simples, através destas considerações, nós conseguimos determinar qual é a temperatura média do planeta Terra. Depois de todas estas revisões, estamos agora muito à vontade, com certeza, para responder a esta questão. Qual é a relação entre a potência da radiação absorvida pelo planeta Terra e a potência da radiação emitida pelo planeta Terra? Ora, atendendo a que a temperatura do planeta se tem mantido mais ou menos constante, só temos uma hipótese de resposta, é que a potência da radiação absorvida tem que ser igual à potência da radiação emitida, quando não, se a potência da radiação emitida fosse inferior à potência da radiação absorvida, a temperatura média do planeta estaria a aumentar. Se fosse ao contrário, estaria a diminuir. Portanto, potência absorvida igual à potência emitida.